Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração neste dia tão precioso. Estamos reunidos para adorar o Senhor, já pudemos louvá-lo, tivemos a oportunidade de oferecer o nosso culto através das canções, da adoração, e agora Deus tem uma palavra para o seu coração e eu ainda quero te desafiar. Se você não fez isso ainda, compartilhe com seus colegas, com seus contatos no Facebook ou nas mídias sociais de forma geral, para que essa mensagem alcance outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco por meio dessa palavra e o meu desejo é que o máximo possível de pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Então nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor e eu quero ler com você um versículo só da Bíblia, mas eu quero desafiá-lo a manter a sua Bíblia aberta durante essa palavra, porque nós vamos checar a maioria dos versículos que estão nesse salmo. O que nós vamos ler hoje é o salmo de número 55, é um salmo de Davi, é um salmo direcionado ao mestre de música, ao mestre de canto que adorava o Senhor no templo, e esse salmo é um salmo de lamento, é um salmo bastante de lágrimas, de quebrantamento, e eu quero ler com você um dos versos e então nós vamos analisar o salmo como um todo. O salmo de número 55 e o versículo de número 22 que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus cuidados, marca essa palavra cuidado. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Marque a palavra abalado. Muito bem. Esse salmo, antes que a gente comece essa palavra, esse verso de número 22, tem duas palavras que eu quero que você preste atenção nelas. Cuidado e abalado. A palavra cuidado no original traz um sentido de fardo ou de presente. Então, se você ler esse texto com essa perspectiva, você vai ler o seguinte: confia os teus fardos ao Senhor ou confia os teus presentes ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A palavra abalado literalmente significa movido. Jamais permitirá que o justo seja movido ou abalado, como está nessa versão em português. Mas lembre que o original é movido. Isso é muito importante para que a gente entenda todo o teor da mensagem. Muito bem, todos nós temos que carregar os nossos fardos. Todos nós temos fardos e cada um de nós tem o desafio de carregar os nossos fardos. O mundo inteiro, de forma geral, tem os seus fardos. Eu tenho o meu, você tem o seu e todos nós temos os nossos fardos. E nesse texto o Senhor nos convida a entregar os nossos fardos ao Senhor. As tristezas e os problemas são iguais para todos nós, em toda a humanidade. Todos nós, rico, pobre, pessoas que têm muitas condições, muita influência ou não, todos nós temos fardos independente da posição que ocupamos, da circunstância em que estamos vivendo. Então, quão verdadeiras são as declarações que Jó fez lá no livro que tem o próprio nome dele, o livro de Jó, lá no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz assim: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Essa foi a declaração de Jó. O homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Depois ele mesmo declarou em Jó, no capítulo 14, versículo 1, o seguinte: o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Alguns têm que carregar fardos pesados demais. Talvez seja esse o seu caso. Alguns fardos são muito pesados para algumas pessoas, para outras talvez não são tão pesados, para uns são mais pesados, para outros são menos pesados. Agora, alguns têm talvez pouca noção dos fardos que talvez algumas pessoas ou até amigos nossos estejam carregando. Talvez você não saiba exatamente quais são os fardos que um irmão da igreja, que um colega de trabalho, que um vizinho esteja carregando. Talvez você não tenha noção completa. E às vezes, queridos, os fardos mais pungentes, aqueles fardos mais profundos, são aqueles menos vistos. São aqueles que você não vê, que você não percebe. E aí eu quero falar com você alguma coisa sobre isso. Muito bem, olha só, nesse texto
visivelmente, Davi estava carregando alguns fardos. Davi estava realmente sobrecarregado com alguns fardos. Tanto é que o próprio texto diz: entregue os teus cuidados, entregue os teus fardos ao Senhor e Ele te susterá. Então, quais eram os tipos de fardos que Davi estava carregando e qual a relação que esses fardos têm comigo e com você, com a nossa vida? Bom, um dos fardos que Davi estava carregando era a angústia profunda. Ele estava realmente profundamente angustiado. A alma dele estava doente. Se você ler esse texto, esse salmo, a partir do versículo 1, você vai notar isso. Mas no versículo 3 até o versículo 5, você vai ver o seguinte: Davi estava dizendo assim: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me o peito, o coração. Terrores de morte me salteiam. O temor e o tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Davi estava sofrendo na sua alma, ele estava doente, ele estava perdendo o controle das suas emoções, ele estava realmente abalado emocionalmente. Nessa palavra de hoje, eu quero te mostrar o impacto que os relacionamentos têm e trazem sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre a nossa saúde. Poucos dias atrás eu estava vendo um episódio de uma série americana chamada Criminal Minds, ou Mente Criminosa em português, e esse episódio que eu assisti, na verdade, contava a história de 3 moças que foram presas dentro de um lugar fechado, completamente isolado, não tinha luz, não tinha, não era aclimatado, estava muito frio, e elas foram deixadas lá sem comida, sem água, sem contato com ninguém, e a única condição para sair dali foi o seguinte: elas tinham que decidir das 3, quais eram as 2 que iam sair e qual era aquela que ia morrer. Então, a princípio, todas elas acharam isso um absurdo, todas elas ficaram muito revoltadas com a situação, mas depois que o tempo foi passando, depois que o frio foi aumentando, a fome, a sede, elas começaram realmente a perceber que as 3 morreriam ali. De repente, uma delas começou a ficar um pouco doente, então de repente as 2 decidiram matar aquela amiga. Eram 3 amigas muito próximas, que cresceram juntas, que estudaram juntas na mesma escola, mas diante dessa circunstância extrema, as 2 decidiram matar a colega. Enquanto elas estavam discutindo sobre isso, uma das amigas estava muito contra essa ideia, mas uma estava muito convicta. Então aquela moça que ia morrer pegou um instrumento e matou a amiga que queria matá-la. E aí as 2 saíram dali, mas saíram doentes, emocionalmente deprimidas. Por que eu estou contando essa história? Olha, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos visto e ouvido falar de crescentes problemas de relacionamento nas famílias. Os relacionamentos conjugais estão sendo abalados, os relacionamentos entre pais e filhos estão sendo abalados e vários outros níveis de relacionamento numa perspectiva horizontal está sendo abalado em relação a colegas de trabalho, em relação a patrão empregado, mas principalmente os relacionamentos dentro de casa. Pessoas que deveriam ser muito próximas, pessoas que deveriam ser muito chegadas umas das outras, estão começando a se ferir, a se machucar e estão se autodestruindo dentro dos seus lares. O que Davi estava enfrentando aqui era algo muito semelhante, porém numa circunstância diferente. Esse texto que nós lemos mostra que ele estava doente, que a alma dele estava realmente doente, abatida. Ele estava sentindo-se como se o horror estivesse avassalando a sua alma, estivesse agitando e sacudindo a sua alma como as ondas do mar. E ele, de repente, estava aflito, ele estava se lamentando, fazendo ruídos que dava para causar pena em Davi. Você podia ouvir soluços, suspiros, você percebia que o coração dele estava ferido e, aparentemente, ele não esperava nada mais a não ser a morte. Davi estava num estágio de depressão, de tristeza, de angústia, de desalento e nada podia consolar aquele homem. Ele realmente estava muito ferido como homem de Deus, como rei, como príncipe do Senhor. E isso
era tão forte nas suas emoções que, conforme ele diz, a carne dele tremia. Os músculos dele produziam movimentos involuntários e ele tremia, ele se sacudia, se agitava e ele estava cheio de temor, de terror mental. Os temores estavam tomando conta do seu corpo por causa do horror, esse horror dominante, essa consternação que ele estava sentindo pelo que estava acontecendo com ele. O que havia de fato acontecido com Davi? Na verdade, Davi estava olhando para o seu redor e vendo realmente uma circunstância muito diferente da que ele esperava para o seu povo. Olha só, ele olha para a cidade no versículo 10, o versículo 10 diz o seguinte: dia e noite giram nas suas muralhas, muros adentro, campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela, nas suas praças, não se aparta a opressão e o engano. Davi estava vendo a cidade sendo invadida por inimigos, estava vendo os muros da cidade que deviam estar com os atalaias para produzir proteção para a nação. Na verdade, os atalaias não estavam lá e quem estavam nos muros da cidade eram pessoas malignas que estavam espalhando a malignidade, estavam espalhando realmente a perversidade pela cidade e já haviam vítimas fatais na cidade. A situação estava realmente caótica, estava crítica. Na Grécia Antiga, havia um homem chamado Diógenes. Ele era um filósofo, considerado filósofo cínico, e ele era um homem que vivia dentro de um tonel, e conta-se que ele andava com uma lamparina, uma luz, né, para hoje, uma lamparina, andava com a lamparina à luz do dia, procurando alguém perguntava para ele: o que você está fazendo com essa lamparina na mão, Diógenes? E ele dizia o seguinte: eu estou procurando um homem honesto. Então, com a luz acesa, durante o dia, no maior calor do sol, à procura de um homem honesto. Se esse mesmo Diógenes chegasse em Jerusalém, naquela circunstância em que ela estava passando, certamente o próprio Diógenes seria assaltado, seria morto, seria ferido, porque não havia, pelo que Davi está dizendo, não havia homens honestos, não havia pessoas que temessem a Deus, que guardassem o temor do Senhor, porque ela estava dominada por inimigos, estava invadida por inimigos, estava realmente cercada e dominada por pessoas perversas e cruéis, e isso estava adoecendo o coração do rei Davi, do salmista Davi, daquele homem que era segundo o coração de Deus, mas que estava ferido, estava triste ao ver aquela cidade em calamidade, ao ver aquela cidade angustiada. Esse salmo muitas vezes tem sido colocado, qualificado como um salmo messiânico também. Nem todos concordam com isso, mas muitos estudiosos olham para esse salmo como um salmo messiânico. E é interessante que em Marcos, no capítulo 14, versículo 33, o texto diz assim, que Jesus começou a ser tomado por um pavor e uma angústia quando ele estava lá no Getsemane, naquele jardim do Getsemane. Ele estava angustiado, semelhante ao que Davi estava sentindo ao ver os inimigos cercando a cidade, ao verem os inimigos tomando conta das posições de autoridade em Jerusalém. Então, Davi estava tomado de angústia, assim como Jesus foi tomado de angústia diante de tudo aquilo que foi acontecendo nas vésperas da sua morte. E teve um autor, um grande escritor, comentarista da Bíblia, chamado John Gill. Ele diz que este é um dos versículos ele diz que é um dos versículos extremamente humano, um dos versículos mais humanos nesse cenário, nesse contexto, porque ele descreve o homem Jesus que suportou temores, que suportou pavores diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não está falando de Jesus na perspectiva da divindade, mas como homem ele sofreu pavores, assim como Davi estava sendo realmente afetado nas suas emoções por tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava vivendo. Agora, uma pergunta que todos nós fazemos e que talvez você também esteja se fazendo: por que Davi passou por tudo isso? Qual era o real problema de Davi? O problema de Davi é que ele estava sofrendo a dor da traição de um amigo íntimo. Davi
havia sido traído por um amigo muito próximo, muito chegado. Se você ler o texto que nós estamos aqui no Salmo de número 55, o versículo 12 em diante, você vai perceber como ele lamenta essa situação. Ele diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Davi estava acostumado a suportar a afronta de inimigos. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois eu dele me esconderia. Ele tinha feito isso a respeito de Saul, quando Saul o perseguiu. Ele conseguiu se esconder de inimigos, mas aqui ele está dizendo: não é inimigo que me afronta, não é inimigo que me persegue. E ele diz assim: mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele disse que dois amigos têm uma alma só. É claro que ele falava isso filosoficamente, mas é o que ele está dizendo aqui: meu amigo, meu companheiro, meu íntimo amigo. E ele fala o seguinte: juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele estava acostumado a congregar juntos. Se fosse no contexto de hoje, a gente diria, ele estava acostumado a ir para a igreja juntos. Eles eram amigos próximos, até mesmo de fé. Eles caminhavam juntos para a casa de Deus. Mas ele diz o seguinte, que esse homem, que era provavelmente Aitofel, um homem que era da alta confiança do rei Davi, um homem que recebia dos tesouros do palácio do rei Davi para servir no trono, para servir na corte do rei Saul, agora estava vendendo informações para o filho de Davi, Absalão, estava vendendo informações privilegiadas, corrompendo completamente a justiça e o juízo naquele contexto em que Davi estava reinando, debaixo da cobertura de Davi, e de repente aquela circunstância trouxe uma rebelião que se transformou numa guerra civil, fazendo com que o reino de Davi fosse abalado, fazendo com que Davi, com seus homens, tivesse que fugir, as suas mulheres e todos da sua casa, porque a situação estava caótica. É claro que Davi sabia, e todos nós sabemos, que Davi estava debaixo de uma consequência de pecado. Davi estava debaixo de um juízo do Senhor que já havia sido decretado e anunciado por Natã lá atrás, quando ele havia pecado, mas ainda assim Davi estava apavorado pessoalmente, mas ele estava apavorado também como homem de Deus, como rei, porque ele sabia que Deus tinha promessas para aquela nação, ele sabia que Deus tinha planos para aquele povo, mas de repente ele percebe que a nação estava sendo invadida e ele não sabia qual seria o futuro daquela nação. E aí ele diz o seguinte, olha, no versículo 20 e o versículo 21 ele diz assim: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Davi tinha paz com Aitofel. Ele corrompeu a aliança. Essa ideia de corromper a aliança no contexto judaico, naquele tempo, era como pegar um documento legal que estava enrolado e perfurá-lo com prego para invalidá-lo. É isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, ele corrompeu a aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no seu coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Davi está dizendo, olha, esse camarada, ele falava de forma macia como a manteiga, mas o coração dele estava cheio de guerra. Estava cheio de guerra. Ele tinha palavras mais brandas que o azeite, mas a espada dele estava desembainhada. Ou seja, ele estava mal intencionado. Ele estava falando manso, mas ele estava jogando um jogo duplo da hipocrisia. Ele era fiel a Davi, mas era fiel àquele que estava se levantando como inimigo de Davi. Assim também fazia Absalão. Ele falava ao coração do povo, mas ao mesmo tempo ele traspassava o coração do pai com a espada. Ele estava jogando o jogo duplo da hipocrisia, e isso trouxe muita angústia no rei, isso trouxe muito sofrimento. Ele estava sendo vítima de um relacionamento íntimo ferido, ele estava sendo vítima de uma traição de alto nível. Ele estava sendo traído pelo próprio filho,
ele estava sendo traído por um homem da sua alta confiança, ele estava sendo traído por pessoas que estavam debaixo dos cuidados dele, pessoas que andavam com ele, e agora ele tinha que sofrer as consequências dessa traição. Então, meus queridos, na verdade Davi estava muito ferido. E ele diz o seguinte: se fosse um inimigo que estivesse me perseguindo, eu podia fugir dele, eu podia enfrentá-lo, eu podia colocar meus exércitos para matar esse inimigo, mas como ele faria isso contra o seu próprio filho? Como ele faria isso contra amigos que eram pessoas da alta confiança dele? Então, essa situação abalou o coração do rei, assim como abalaria o coração de qualquer um de nós. Agora, vamos pensar um pouco. Quais são os fardos que as pessoas de hoje, você e eu, carregamos? Quais são os nossos próprios fardos? Diante disso, assim como Davi tinha os seus fardos, quais são os fardos que eu e você carregamos? Existem muitos fardos. Um dos primeiros fardos, que é esse que eu já comecei a mencionar a princípio nessa mensagem, é o fardo da casa. Para algumas pessoas, queridos, a casa, para a maioria de nós, a casa é o lar do lar. É aquele lugar onde nós gostamos de estar, é o lugar para onde nós queremos ir. Mas essa não é a verdade para todos. Existem algumas casas, ou muitas casas, onde há pobreza, onde há necessidades extremas. Existem muitas casas onde a doença está trazendo angústia, tristeza e deixando o ambiente de luto dentro do lar. Existem muitas casas onde os relacionamentos estão tensos, estão por um fio, estão prestes a entrar em colapso. Existem muitas casas onde os relacionamentos já estão quebrados. Então, muitas vezes a casa é um fardo para algumas pessoas. Para outras, às vezes, o fardo são os compromissos e as responsabilidades empresariais. Funcionários para pagar, impostos para pagar, máquinas para consertar, o próprio custo da companhia, então, da empresa. Então, muitas vezes, a posição de empresário se torna um fardo para algumas pessoas, tem que acordar todo dia, arcar com todo aquele custo operacional da empresa para que ela funcione. Antes que ele tire qualquer lucro e qualquer benefício, ele tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar as despesas todas. Então isso se torna um fardo para algumas pessoas. E nesse tempo de crise, certamente esse fardo está bem mais pesado do que o normal. Além disso, existe o ônus do ministério, para aqueles que estão no ministério. Paulo fala o seguinte: olha, além das perturbações externas, além das lutas externas, existe a preocupação no meu coração com cada um de vós. Então, aquele que é pastor, aquele que é líder de célula, aquele que está cuidando de vidas, também tem essa preocupação de estar sempre lembrando de pessoas que estão tristes, de pessoas que estão passando por lutas, de pessoas que estão esfriando na fé, de pessoas que estão talvez desanimando da caminhada cristã, e todo esse peso está nas costas do pastor, está nas costas do líder de célula, do discipulador, daqueles que levam a sério a obra de Deus. Então, esse é o ônus do ministério. Além disso, existem as cargas físicas. Paulo fala o seguinte: olha, além de todas essas coisas que eu tenho experimentado, que eu tenho recebido, foi posto um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás. Eu já orei ao Senhor para que ele tirasse de mim, mas o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Então, além de todas as lutas, Paulo carregava uma dor, carregava uma enfermidade. E isso é o que acontece com muitos crentes. Nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus que abre portas, que opera maravilhas, mas muitas vezes nós lidamos com sofrimentos, com curas que não vêm, com portas que não abrem, com circunstâncias que não se resolvem. Nós estamos enfrentando tudo isso como crentes, estamos passando a nossa caminhada, vivendo a nossa existência aqui na terra, às vezes carregando fardos no nosso corpo físico, lutas que muitas vezes são pesados, são fardos para nós. Às vezes são cargas temperamentais, o nosso próprio temperamento é uma carga para nós, porque muitas vezes isso nos torna particularmente propensos ao medo. Dependendo do temperamento que temos, somos medrosos, não tomamos atitude ou coragem, não temos coragem para tomar determinadas atitudes, ou então somos preocupados demais e isso nos adoece, isso incomoda as pessoas que estão à nossa volta. Depressão, somos tendenciosos talvez a desenvolver depressão nesses tempos de luta, de crise, e às vezes até mesmo ficamos desesperados por causa do nosso próprio temperamento. Então isso é um fardo que nós carregamos. Muitos de nós
carrega fardos relacionados ao temperamento, são nervosos demais, ou são passivos demais, ou são descuidados, indisciplinados, deixam para depois as coisas. Então tudo isso evidencia fardos com os quais temos que lidar, fardos que carregamos diariamente e, assim como Davi, lidamos com essa situação. Além desses fardos, muitos têm passado pelo fardo do luto, porque nessa circunstância em especial, além das épocas normais, como já estamos acostumados a perder entes queridos, há 2 anos atrás eu perdi o meu pai e foi realmente um fardo muito pesado para carregar. Eu nem imaginava o quanto seria difícil e pesado perder o meu pai, mas pela misericórdia de Deus, com o cuidado de algumas pessoas, nós conseguimos superar, estamos conseguindo superar isso, mas muitas pessoas nesse tempo em especial estão perdendo entes queridos por conta do coronavírus, estão perdendo por conta de outras situações que não estão podendo ser bem tratadas nesse tempo. Nós vimos aí uma notícia ou um vídeo há poucos dias na internet de uma moça que chorava muito e gritava porque ela havia passado o vírus para sua mãe e a sua mãe havia morrido. Então ela pedindo perdão à mãe por ter passado o vírus para ela. Essas situações todas são fardos com os quais nós estamos vivendo. O fardo de ter que ficar no isolamento, o fardo de ter que se cuidar para não contaminar outro, a preocupação de talvez estar se descuidando e contaminando os outros. São fardos com os quais nós temos que lidar. Além disso, temos o fardo da decepção, que muitas vezes a vida nos traz, e o fardo mais pesado de todos que nós falamos até agora, é o fardo do pecado. É o fardo com o qual nós lidamos e todos nós lidamos, porque todos nós somos pecadores. O fardo do pecado. Lá no livro de Jó, o próprio personagem desse livro, que é o próprio Jó, no capítulo 7, versículo 20, ele diz assim: se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizestes a mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Ele estava realmente angustiado com o fato de talvez estar debaixo de culpa, de pecado, e ele dizia: olha, Deus está me vigiando, está me cercando, Deus está realmente a santidade, a justiça de Deus, de certa forma, me espreita o tempo todo, e isso faz com que o meu pecado se transforme num peso para mim mesmo. Essa é a realidade de todos nós. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade. O fato de olharmos para a nossa natureza pecaminosa e termos que lidar com isso, sendo santos, servindo a um Deus que é santo, é um desafio, é um peso para a nossa alma, é um fardo que nós carregamos diariamente. Então, o fardo do pecado, essa dificuldade de lidar com a nossa própria natureza, com a consciência culpada muitas vezes, um temperamento descontrolado, é um fardo dificílimo que todos nós lidamos diariamente. Então, queridos, diante disso, este salmo nos diz várias coisas, várias vezes e várias coisas que nós não devemos fazer com o nosso fardo, porque diante de tudo isso que nós ouvimos até agora, a pergunta é: o que eu faço com o meu fardo? O que eu faço com todos esses fardos que eu tenho carregado, esses fardos que estão se acumulando na minha vida? De onde vêm tantos fardos como esse? Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa que nós precisamos fazer, ou que nós não podemos fazer, melhor dizendo, a primeira coisa que não podemos fazer, nós não devemos duvidar de Deus. Não podemos e não devemos duvidar de Deus. Se você olhar para o versículo 1, que diz o seguinte: dai ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Essa foi a oração do salmista Davi. Muitas vezes a dúvida é facilmente aquele ataque que nós sentimos e recebemos quando estamos com fardos pesados demais. Deus não está me ouvindo, Deus parece que está distante, Deus parece que não se importa comigo, Deus parece que não está nem aí para a minha dor. Esse é o sentimento que muitas pessoas têm. Então, duvidar não alivia, não traz alívio ao seu coração. Na verdade, não devemos duvidar de Deus, não devemos duvidar da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é socorro presente na angústia. A segunda coisa que eu aprendo nesse salmo, que eu não devo fazer com os meus fardos, é que
existe aquela tentação de reclamar, e eu devo evitar, eu devo fugir de reclamar. No versículo 2, o salmista diz assim, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele estava se sentindo perturbado, ele estava perplexo diante de tudo e ele só fazia queixar diante daquela situação. Então, uma coisa que eu aprendo, até com o próprio exemplo de Davi, não queixar, não reclamar, não deixar que essa situação se transforme numa espiral descendente que vai só para baixo, né? Se transforme num ciclo sem fim de reclamações, de murmurações, de questionamentos, e isso faz com que o meu coração adoeça. E saiba de uma coisa, reclamar não traz alívio. Reclamar só pioram as coisas, só adoece mais o nosso coração. Depois eu preciso evitar o perigo do desespero. Olha, o salmista, nesse salmo, no versículo 4 e 5, ele diz que ele estava chegando à beira do desespero. E aí é interessante que é muito fácil nós desistirmos, é muito fácil nós deixarmos que os julgamentos e as decepções nos sobrecarreguem a ponto de nós realmente desesperarmos da própria vida. Então, olha só, o versículo 4 e 5, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, estremece-me no peito o coração, terrores de mortes me salteiam, temor e terror me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Essa era a situação dele. Ele estava ficando desesperado, ele estava entrando em pânico, e não era só pelo fato dele estar perdendo tudo, mas na verdade ele estava vendo a cidade de Deus sendo destruída, ele estava vendo o povo de Deus sendo invadido, sendo realmente vilipendiado, sendo completamente destroçado pela chegada de todos aqueles inimigos debaixo da liderança de Aitofel e de Salomão, de Absalão. Então, diante dessa situação, ele entra em pânico, ele fica desesperado. E o que nós devemos fazer é tomar cuidado para não chegar nesse ponto, para não entrarmos em desespero. E aí, diante dessa situação, o próprio salmista desejou fugir. O próprio salmista desejou escapar. Quando ele fala, ele diz no versículo 6 assim, ele diz assim, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Ele começou a ter o desejo de fugir. É interessante que o escape é um desejo que você e eu temos. Muitas vezes quando você percebe, ou quando nós percebemos que as circunstâncias estão difíceis demais, dá aquela vontade de fugir. E Davi estava parecendo que ele estava sonhando acordado. É como aquelas fantasias, aqueles sonhos que vêm à nossa mente, a gente fala assim, olha, uma asa vai nascer em mim, eu vou me levantar daqui, vou levantar voo e vou para uma montanha, como aqueles pombos das rochas, e vou ficar escondido lá. Essa era a ideia, o desejo, esse era o sonho de Davi naquele momento. É claro que ele não pensava em deixar sua família, ele não pensava em abandonar seu posto, mas esse é o desejo normal do ser humano, de querer fugir, de querer correr, de querer desistir, de querer jogar tudo para o alto e fugir da realidade. Ele queria ter asas para fugir, mas na verdade o desejo de Deus não é que você tenha asas de pombo para voar debaixo das tempestades. O desejo de Deus, como Isaías 40 diz, os que esperam no Senhor voarão com asas de águia. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão e voarão com asas de águia. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas nesse momento em especial, a fuga não é o ideal. A fuga não é o caminho. Muitas pessoas tentam fugir dormindo, sem parar, dormindo, tomando remédio, ficam desligadas de tudo. Outras pessoas tentam fugir indo para bebida, para cachaça, para droga, muitas vezes. Outras pessoas fogem literalmente, pegam as coisas e vão embora, desistem da vida. Mas olha, esse não é o ideal. Tem pessoas que tentam fugir se matando, tem pessoas que tentam tirar a própria vida, tentando ou acreditando que isso trará alívio para a situação. Então, fugir não é o caminho,
não é o caminho, não é o que devemos fazer. E tudo isso nós aprendemos com esse salmo. Olha, não devemos duvidar de Deus, não devemos reclamar da circunstância, não devemos ficar em desespero diante da situação e não devemos fugir da situação. Existem caminhos, Deus tem preparado caminhos para essa situação e nós precisamos conhecer. Então, o que fazer com os nossos fardos? O que devemos fazer com os nossos fardos? O texto que nós lemos no capítulo, o Salmo de número 55, versículo 22, diz assim: confia ao Senhor os teus cuidados, ou confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. É interessante que esse versículo, ele quase que destoa de todo o Salmo. Porque, de repente, esse versículo é como se alguém estivesse falando com Davi, ou como se ele próprio estivesse dizendo para ele: olha, confia os teus cuidados ao Senhor. Alguns pensam que esse aqui foi um consolo, uma admoestação, um encorajamento vindo de um sacerdote ou de alguém que estava em autoridade espiritual sobre a vida de Davi, que pudesse dizer para ele, talvez como o profeta Natan ou algum outro, que pudesse dizer para ele assim: olha, Davi, confia os teus cuidados ao Senhor. Ou quem sabe o próprio Deus, o próprio Espírito Santo soprando no coração dele: confia os teus cuidados ao Senhor, confia os teus fardos ao Senhor. Mas numa versão um pouco mais literal, é assim: confia os teus presentes ao Senhor. Já já eu vou te explicar essa ideia dos presentes. Muito bem, existe um Targum, que era um material dos judeus, um documento judaico, que usava a ideia da Shekinah, da glória que envolvia um homem, que estava perto de um homem, como se fosse um escudo para que ele pudesse estar invencível diante de uma situação de guerra, diante de uma situação ameaçadora. Então o guerreiro estava protegido e inevitavelmente como se ele tivesse com um escudeiro na sua frente. Essa era a ideia desse texto. Então confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te dar condição de lidar com essa situação. A palavra fardos, como eu disse, ela significa presente. Na língua original, a ideia mais certa desse texto é: confia os teus presentes ao Senhor. A ideia principal, quando se trata de presente nesse texto, é que, de certa forma, o seu fardo é, na verdade, um presente de Deus para você. Todas as lutas que nós enfrentamos, todos os desafios que nós passamos na vida são realmente ouvindos de Deus, ou Deus usa circunstâncias que até o próprio Satanás, como no caso de Jó, é o instrumento que ele vai usar, mas de alguma forma toda boa dádiva vem de Deus e muitas das lutas que nós enfrentamos são, na verdade, presentes de Deus com a intenção de nos tirar da zona de conforto e de nos levar a um crescimento maior. Honestamente, é muito difícil ouvir isso. Saber que, por exemplo, as lutas que passamos, a própria circunstância da vida aqui na Terra, as dificuldades que nós enfrentamos serem um presente de Deus. Talvez algum pregador, algum pastor do Brasil, quando me ouvir falando isso, vai me condenar, vai me criticar, dizendo que Deus não faz mal a ninguém. E realmente Deus não faz mal a ninguém. Mas Deus é o Senhor da história. Deus está conduzindo a história. Deus está trabalhando na história e nós estamos inseridos nessa história. Então, na verdade, tudo que nos acontece é um projeto de Deus para nos esticar para o crescimento, é para nos puxar para o crescimento e nos fazer sair dessa zona de conforto. Então, por isso, esse texto apresenta essa ideia como presente e não só como peso. Então, pegue esse presente de Deus que é pesado demais para você, que é um fardo para você, e coloque-o nas mãos de Deus. Olha bem, a primeira coisa que a gente aprende a respeito desses fardos, o que fazer com esses fardos, ou com esses presentes do Senhor, é na verdade, aceitar esse fardo. A primeira coisa é aceitar o fardo. Aí você vai dizer: não, mas isso é um presente de grego, isso é um cavalo de Troia, eu estou fora, não quero esse presente para mim. Na verdade, olha bem, o fardo que José recebeu lá no Egito
foi viver no Egito como escravo e passar por toda aquela situação. Aquele foi o fardo que José recebeu, mas na verdade era um presente de Deus para ele se transformar num libertador, ou na verdade num provedor, num governador, numa referência mundial de administração, de organização e de provisão para o mundo. Então, olhando à primeira vista, José recebeu um fardo, mas na verdade aquele fardo era um presente de Deus para a vida de José e para o mundo de forma geral. Você vai perceber que as perdas de Jó eram um fardo para ele, mas aquilo, por mais que tenha sido doloroso, foi a oportunidade de todos nós vermos um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, se comportando bem diante das aflições, diante das perdas, diante das lutas que ele passou, glorificando a Deus com seu testemunho e no final das contas sendo restaurado. Então, aquilo foi um presente de Deus a Jó, para que ele se tornasse quem ele veio se tornar no segundo estágio da sua vida. Era um fardo, mas era um presente de Deus. Além do mais, você vai ver, para Daniel, o fardo foi o exílio, lá na Babilônia. Mas aquele fardo para Daniel foi uma grande oportunidade para mostrar quem Deus é, para mostrar a fidelidade de Deus, para mostrar a aliança que Daniel tinha com Deus, o compromisso que ele tinha com Deus e como Deus foi glorificado durante quase 70 anos no cativeiro babilônico, porque Daniel foi um homem que honrou a Deus durante aquele tempo. Então, queridos, o fardo precisa ser aceito. Eu preciso aceitar esse fardo do Senhor e depois eu preciso lançar esse fardo no Senhor. É isso que o texto diz. Lance os teus cuidados ou confie os teus cuidados ao Senhor. A ideia de lançar no original, na verdade, a ideia de confiar é um arremesso. É como se você pegasse como um jogador de beisebol e arremessasse aquela bola com toda a força que você tem no Senhor, não para machucar o Senhor, não para acertar o Senhor, porque na verdade nós não podemos machucar Deus. Deus é Deus, Deus não pode ser machucado, mas é para dizer o seguinte: olha, nós confiamos os nossos cuidados ao Senhor. Mas como eu posso lançar os meus cuidados ao Senhor? O próprio salmista explica isso com o exemplo que ele dá durante esse tempo. No versículo 16 em diante, ele diz assim, olha como ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentações, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança. Não há neles mudança e não temem a Deus. Então, ele mostra que ele vai lançar os seus fardos ao Senhor em oração. A oração é uma das formas de nós lançarmos os nossos fardos ao Senhor. É interessante que ele fala assim que vai orar à tarde, ao meio-dia e pela manhã. Na verdade, amanhã e ao meio-dia. O dia para Israel começava à tarde. Então, na verdade, quando ele fala à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ele está falando, ele vai fazer 3 períodos de oração e ele vai fazer isso quando o dia começar, ele vai fazer isso no meio do dia e ele vai fazer isso ao amanhecer. Então, a ideia principal é que nesses tempos de circunstâncias adversas, a oração pode ser um grande instrumento de cura para a nossa alma, lançar os nossos fardos ao Senhor, lançar as nossas cargas ao Senhor. E ali você pode lamentar, ali você pode chorar, ali você pode se derramar e sair curado, pronto para enfrentar as circunstâncias difíceis. É muito difícil orar nesse tempo, é muito difícil talvez colocar sua mente em Deus num tempo de tantas incertezas, mas ainda assim é o caminho para aliviar esse fardo, essa bagagem que está nas suas costas, nas minhas costas. Muito bem, diante disso, queridos, nós precisamos terminar essa palavra e precisamos entender o que Deus nos ensina nesse versículo. Quando ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O que o Senhor está falando com essas 3 frases?
Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Se você ler esse texto depressa, talvez você não vai perceber todas as coisas que esse versículo está dizendo. A primeira delas nós já falamos, confia os teus cuidados ao Senhor. Lance todas as suas preocupações, seus fardos, todos esses presentes que Deus te deu para o seu crescimento ao Senhor, você lança ao Senhor em oração. Essa é uma das coisas. A segunda coisa, quando ele fala, Ele te susterá, o que nós podemos aprender aqui sobre Deus é o seguinte: Deus não está prometendo carregar o seu fardo. Deus não está prometendo tirar o seu fardo. Ele está prometendo te sustentar. A ideia literal aqui é te dar suporte e suprimento. Ele tanto vai te dar apoio para você ficar de pé, quanto ele vai te suprir de recursos para você poder lidar com os fardos e com os presentes que ele te deu. Mas ele não vai carregar o fardo para você e ele não vai tirar o fardo de você. Porque, na verdade, Deus quer que nós cresçamos. Eu lembro que o ano passado o Mateus estava fazendo um esporte na high school aqui nos Estados Unidos, que é um esporte chamado wrestling, que é uma luta medieval, uma luta de braço mesmo. A pessoa tem que rolar, não bate um no outro, mas tem que fazer força, tem que segurar, tem que deitar no chão, uma coisa assim, muito difícil, muita força. E aí muitas vezes eles faziam horas e horas e horas de exercício pesado, coisa muito, muito exaustante. E aí, às vezes, num frio bem extremo, eles tinham que ficar sem camisa ou só com camisa sem manga e eles ficavam ali naquele frio, fazendo exercício, às vezes parados, sentindo frio. E aí um dia eu perguntei para ele se ele não sentia muito frio. Ele falava que o treinador dizia que isso é para construir caráter. A pessoa, para enfrentar coisas muito difíceis, para ganhar os seus oponentes, ele precisava ser treinado no frio, ele precisava ser treinado com peso, ele precisava ser treinado com resistência, com gente mais forte do que ele, e é exatamente isso que Deus faz. Quando está muito difícil, lembre disso, Deus está construindo caráter em você, Deus está te treinando, Deus está te capacitando para enfrentar desafios maiores, para ficar mais forte, para ter tenacidade, para ter caráter, para conquistar muito mais, assim como todos os outros da história bíblica conquistaram. Então, queridos, Deus te susterá, lembre disso. Não importa quão difícil é o fardo que você está suportando, está carregando. Deus te susterá. Se você lançar o seu fardo ao Senhor, Ele te susterá. Ele vai te dar suporte e suprimento. Depois, a última coisa, Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. O texto no original não diz abalado, diz movido. Tem algumas versões que dá a ideia de ser sacudido, justamente porque ele é movido de lugar. Então, quando você vê essa declaração, jamais permitirá que o justo seja movido ou abalado, você se pergunta, pera lá, olhando para a Bíblia, quantos justos da Bíblia, quantos homens de Deus e mulheres de Deus foram abalados? Se você ler esse texto com atenção, o próprio salmista no Salmo 55 está abalado. O próprio salmista está sendo sacudido com essa situação. Jó ficou abalado quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu seus bens. Você vai ver a história de várias pessoas. O próprio Neemias ficou abalado quando ele soube que Jerusalém estava com as muralhas queimadas. E todos os outros, Paulo terminou a sua carreira sozinho, Jesus foi para a cruz. Então todos os justos da Bíblia passaram por tribulações. Se você olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você vai ver a lista de heróis da fé que foram cerrados ao meio, que foram queimados, pessoas que foram torturadas por amor à fé, por amor a Deus. Então, muitas circunstâncias da Bíblia mostram que o justo é abalado de diversas formas. Então, se você ler esse texto, jamais permitirá que o justo seja abalado, você vai dizer o seguinte, olha, ou esse texto não é verdade, ou então tem alguma coisa que eu não estou entendendo direito. E essa segunda opção é a que nós vamos seguir, porque a Bíblia não pode estar errada. Deus não está errado. Quem está errado são aqueles que interpretam de forma errada esse texto. O texto está dizendo, jamais permitirá que o justo seja movido. Essa história é uma história que nos leva para um nível mais alto.
de entendimento e de compreensão. Quando ele diz que jamais permitirá que o justo seja movido, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela situação. Davi estava vendo a cidade ser destruída, estava vendo os inimigos crescendo, estava vendo os atalaias sendo tirados dos muros, estava vendo a casa do Senhor sendo invadida por homens ímpios e perversos. E Davi começou a pensar o seguinte: olha, é o fim de Jerusalém, é o fim da justiça na terra, é o fim da paz, é o fim da ordem. O mundo está em colapso, vai acabar tudo. É o fim da história da humanidade. Deus perdeu o controle da situação. Era quase isso que Davi estava sentindo. Ele não estava tão preocupado só consigo, ele estava preocupado com a situação da nação em que ele era o rei. Ele era o homem de Deus, ele era a referência espiritual, o pastor de Israel. E ele estava dizendo: olha, o mundo, a nação de Israel está chegando ao seu fim. E Deus entra em cena para dizer o seguinte: jamais permitirá que o justo seja abalado, jamais permitirá que o justo seja movido. Todas as vezes que você olha para todo o crescimento do pecado, da iniquidade no mundo, você pensa assim: olha, é o fim do Brasil, é o fim do mundo, a família vai se desintegrar, o aborto está crescendo, todas as malignidades e perversidades e iniquidades estão crescendo, esse mundo não tem jeito mais, a igreja está acabando, as famílias estão acabando. Essa paranoia que muitos de nós temos, pensando que realmente Deus perdeu o controle da história, na verdade é um equívoco a respeito do controle que Deus tem sobre todas as coisas, sobre o universo. Quando ele diz jamais permitirá que o justo seja movido ou abalado, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, Deus nunca permitirá que o justo seja movido para sempre. Essa é a ideia. A ideia é o seguinte: olha, o justo nunca será movido para sempre. Em outras palavras, sempre haverá justo na terra. Vou te dar um exemplo. Quando Abraão morreu, Deus levantou Isaac. Quando Isaac morreu, Deus levantou Jacó. Depois ele levantou José. Depois ele levantou Moisés. Depois ele levantou os juízes, Josué. Depois os juízes. Depois Samuel, Davi, Josias. Então acaba um justo, termina a história de um justo, começa a história de outro justo. E aí você vai ver Jeremias, Esdras, Neemias, Zorobabel, um sendo levantado depois do outro, e nunca ficou sem justo na terra. Deus nunca permitirá que o justo seja removido para sempre. Uns justos vão morrer agora, mas outros justos vão se levantar depois. Então, no Novo Testamento, você vai ver Estevão morreu, Deus levantou Paulo. Depois João morreu, Deus levantou Policarpo. Depois os pais da igreja vieram e morreram, Deus levantou os reformadores. Depois Deus levantou você, Deus levantou a mim. Deus está levantando os próximos, a próxima geração que está vindo. Ou seja, sempre haverá justos na terra. Deus nunca permitirá que o justo seja removido para sempre. Então lembre disso, queridos, Deus está no controle da história. Entregue os seus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja removido. O salmista termina esse texto de uma forma bem dramática, dizendo no versículo 23 o seguinte: Tu, porém, ó Deus, os precipitará a cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei no Senhor. Ele termina dizendo: eu confiarei no Senhor, sabendo de uma coisa: olha, Deus vai trazer juízo sobre a iniquidade, Deus vai punir o ímpio, Deus vai punir o iníquo, o juízo de Deus virá. E ele usa certas terminologias dizendo que Deus vai trazer confusão, que Deus vai, por exemplo, engoli-los, com aquela ideia de que Deus abriu a terra e engoliu Coré, Abirão, Datã, aquela turma de rebeldes que estava lá no deserto, que Deus vai afogá-los, como ele fez com Faraó e os seus exércitos lá no Mar Vermelho. Então ele estava dizendo: o juízo de Deus virá sobre os rebeldes, sobre os ímpios, sobre os iníquos, sobre aqueles que não temem ao Senhor, mas eu confiarei no Senhor. Por que ele tinha essa confiança? Porque ele havia entregue os seus fardos, os seus cuidados ao Senhor, e ele estava sendo suportado, ele estava tendo o suporte de Deus,
e ele estava sendo suprido por Deus para lidar com aquela situação. O tempo passou, não demorou muito. O conselho de Aitofel foi confundido, assim como Davi havia declarado que seria. Aitofel saiu e se enforcou aos 34 anos. Ele morreu. Logo depois, o próprio Absalão foi traspassado pela espada. Toda aquela guerra civil foi dissipada. Davi voltou para o seu trono e a nação se estabeleceu em paz. Eu preciso confiar que Deus está no controle da situação, que Deus tem a última palavra sobre a circunstância e que mais do que compromisso comigo, Deus está comprometido com Ele mesmo, Deus está comprometido com o nome dEle, Deus está comprometido com a história dEle. Nós estamos inseridos nessa história, mas Deus irá cumprir a história que Ele já escreveu para essa geração, para esse povo, e independente de mim, independente do que está acontecendo à minha volta, o propósito de Deus se cumprirá. Tudo que eu tenho que fazer é fazer como Davi disse: eu, todavia, confiarei no Senhor. A minha vida está em boas mãos e o meu desejo é que a sua vida também esteja nas mãos certas, nas mãos do Senhor. Deus te abençoe, que essa palavra possa realmente edificar o seu coração e possa te dar forças nesse tempo difícil, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e eu quero te convidar a colocar os seus fardos nas mãos do Senhor nesse momento. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, a Deus, ministrando ao teu filho dentro da casa dele, ou talvez dentro do carro, ou na empresa, ou no ambiente em que ele está. Ó Deus, como Davi, todos nós passamos por circunstâncias difíceis, assim como ele passou. E, ó Deus querido, muitas vezes os fardos são pesados demais para nós. É por isso que nós estamos aqui lançando-os nas tuas mãos, diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos sustentar, é o único que pode nos dar vitória, nos dar condição de lidar com essa circunstância. Por isso eu oro, Pai querido, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, especialmente estes que estão enfrentando lutas no casamento, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, ó Deus querido, entre parentes próximos, talvez entre irmãos. Meu Deus querido, eu oro pelo teu conforto, pelo teu consolo, pela tua misericórdia, que o Senhor possa, meu Deus, nesse tempo, ajudar o teu filho, a tua filha, a lançar os seus fardos em ti, ó Deus, em oração, de manhã, de tarde, à meia-noite, ó Deus querido, em todo o tempo, para que, ó Deus querido, eles sejam sustentados pelo Senhor e possam realmente saber que o Senhor jamais deixará que o justo seja movido para sempre. Eu oro nesse dia, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te agradeço, ó Deus querido, pela tua palavra que nos edifica e declaro, assim como o salmista Davi declarou: eu, todavia, confiarei no Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz e uma semana de vitória para você, em nome de Jesus.